Porque a maioria das lojas pequenas não tem como ter uma prevenção de perdas, né? Ela precisa necessariamente criar as ações de prevenção, porque ela não vai ter como ter uma pessoa parada ali só fazendo prevenção de perda. Porque o investimento é muito alto? Não é que não seria um investimento, é que é mais uma pessoa. Então é mais uma pessoa. O cara de prevenção, ele é um cara muito mais de auditar do que necessariamente ser o cara de executar. Quem executa é a operação, a prevenção acompanha. Então dá para eu implementar ações de prevenção sem ter um cara de prevenção de perda dentro da loja. Para ter um cara de prevenção tem que ter uma loja muito grande, estruturada, cara, é isso? Pelo menos 1,2 milhões de faturamento. Por quê? Porque você não pode botar um, você tem que botar 3, porque é um de manhã, um de tarde, um que fica em um horário intermediário e cubra a folga deles. Então, para funcionar, tem que ser no mínimo 3. E para ser 3 é 1,2 milhões, porque a cada 400 mil é uma prevenção de perdas. E o cara que não chegou nesse ponto de faturamento, já puxando o gancho aí de como eles vão implementar, começando lá pela frente de loja. O que ele pode fazer na frente de loja dele, mesmo não tendo esse cara de prevenção, para poder não ser roubado lá no caixa, não dar mole de ser extraviado alguma coisa. Então, mas antes, posso interromper só, voltando um passo? Porque a gente tem, a maioria do nosso público não tem esse faturamento. Sim. Não pode se dar o luxo de contratar 3 pessoas para prevenção. Perfeito. Onde é que se perde? Como é que se perde? Então, quebra de mercadoria? Como é que é isso? Se perde como? A mercadoria, ou ela escoa pela frente ou escoa por trás. Calma que eu vou explicar o que significa isso. Escoar pela frente ela sai no caixa de alguma maneira e não é registrada, ou sai no caixa de alguma maneira tendo uma fraude. Isso é uma forma. A outra forma a mercadoria ela nem entra. Você tem uma nota, um boleto para pagar, mas a mercadoria não entrou. Ou você tem uma saída pela parte de trás da loja, pelo lixo, pela parte onde faz o recebimento de mercadoria. Então você tem saída. Quando eu digo por trás, pela frente, ela sai. Você pode ter perda saindo pela entrada da loja, pelo caixa ou pelo recebimento de mercadoria. Então esses são os mais críticos, né? Mas você pode perder mercadoria porque é um produto perecível e ele amadureceu e estragou. Você pode perder porque o produto tem uma validade e aquela validade venceu. Você pode perder porque, pelo mau uso do produto, bateu e deu uma avaria e aí o produto não está mais próprio para consumo, ou as latas estão amassadas, o produto não está mais bonito o suficiente para ter o padrão que a loja trabalha para consumo. Então, normalmente por isso, vencimento, qualidade de produto, avaria de produto, e aí furto, roubo, produto que não entrou, são as formas normais de você ter perda dentro da loja. Né? A perda quando o produto apodrece ou como o produto vence, a gente vê. E aí a gente chama essa perda de quebra identificada. Ou seja, eu vi, identifiquei, olhei. E eu tenho a quebra não identificada, que é a que desaparece o produto. Por exemplo, eu tinha lá 150 malas de Brahma latão, aí de repente, quando eu vou contar, tem 130 malas de Brahma latão e eu não vendi Brahma latão nenhuma. Aquilo ali sumiu, desapareceu, virou fumaça. O que aconteceu com aquilo? A gente vai ter tem que tentar descobrir por onde que aquele negócio ali desapareceu. Mas isso só pega fazendo inventário, que já é um processo que para muitas das lojas avançado, porque ela não consegue fazer inventário. Então, eu não recomendo que comece por aí. Ter o inventário faz com que você tenha real noção do que tem no seu estoque. Isso faz com que você realmente consiga prevenir perda. Mas ter um inventário, aí já é importante ter inventário corrente todo mês, rotativo, que é todo dia, a cada 3 meses. Aí já tem que ter um setor, um departamento de prevenção para acompanhar, para que isso funcione direito, ou você terceiriza. Mas qual é o ponto-chave do negócio? Existem ações que você vai tomar e vai reduzir a perda na hora. Assim, do dia para a noite. E eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar hoje aqui. Então a gente pode voltar para a sua pergunta, né? Isso, indo lá pela frente de loja, como você mesmo falou, ela escoa ou na saída, né, no caixa, ou nem entra na loja pela recebimento e tal. Quais são as ações que ele pode fazer na frente de loja para evitar essa perda, esse roubo, esse furto? Então, tem várias ações para acontecer na frente de loja. O que acontece na frente de loja de mais complicado? Primeiro,
você tem que olhar os grandes volumes. Então, alguém está comprando, sei lá, um pallet de cerveja, alguém está comprando 10 malas de cerveja, alguém está comprando 50 quilos de carne, 20 quilos de carne, ou seja, grandes volumes tem que ser acompanhado por um responsável. Né? Quando as lojas são grandes, acompanha por um responsável, que normalmente é o gerente, e o prevenção. Então, é os dois ao mesmo tempo. Quando a loja é pequena, acompanha por algum responsável, ou seja, grandes volumes tem que chamar a pessoa para poder acompanhar aquela venda. Tá? Então, isso é uma primeira ação que você toma e já reduz. A outra ação que você tem que ver você tem que estar sempre olhando cancelamento de cupom, cancelamento de item no caixa. Se você parar para olhar, você vai descobrir que normalmente é uma caixa, ou seja, se você tem 10 caixas, 2 caixas vão dar problema. Se tem 5 caixas, uma caixa normalmente é a que está, que é a que tem a maior quantidade de cancelamentos. O que o cancelamento faz? O cancelamento acende uma luzinha amarela de atenção. O que pode ter sido erro? Pode ter sido uma fraude. Então, você precisa acompanhar diariamente o cancelamento para que ele seja menor do que 0,5% do que girou naquele caixa naquele dia com aquela pessoa. Então, se a pessoa passou R$1.000 lá, no máximo que ela pode ter de cancelamento de item ou cupom é de ali 5%, 0,5% disso, que dá R$50. Se ela passou R$10.000, ela pode ter R$500, não mais do que isso. Então, 0,5% é o critério. Passou de 0,5%, e aí você tem que analisar caixa por caixa, a pessoa que estava lá, e não o global. Você pode fazer uma ação em cima daquele caixa. Aí você faz o quê? Por exemplo, para minimizar a perda. Então, eu já sei que tem um caixa que está dando mais cancelamento. Então, eu não vou aleatório. Eu vou na boa. A prevenção de perdas é um setor de inteligência, praticamente. Você não vai à toa, você vai sempre na boa, né? Eu vou verificar, eu quero fazer... Tá lá recebendo mercadoria, daqui a pouco vem um cara da prevenção de perdas e quer acompanhar o recebimento de Brahma Latão. Por que o cara quer acompanhar o recebimento? Porque ele está indo aleatório? Não, porque ele sabe que a Brahma Latão é o produto que está dando perda alta. Então, ele vai contar aquele produto. Então, você sempre vai na boa. Mas, para isso, você tem que ter sistema para conseguir analisar, chegar nessas conclusões. Então, a primeira coisa é essa que eu falei, de acompanhar grandes volumes. Segundo, você acompanhar ali... você acompanhar cancelamentos de item e cupom. E ele não pode passar de 0,5% do faturamento. Então, por quê? Para eu saber que, provavelmente, caso esteja acontecendo, na sua maioria das vezes, é fraude no caixa. Tá tendo roubo ali no caixa. Então, você tem que ficar de olho nisso. Tá? Isso é um dos pontos. A outra coisa que você pode fazer é botar uma câmera em cima do caixa. Então, você tem câmera na loja, mas você bota uma específica em cima do caixa para que você possa ver a movimentação de produto daquela pessoa no seu checkout, no seu caixa. Então, isso é uma outra coisa que você tem que acompanhar e tem que olhar e tem que fazer isso todo dia. Caixas que tiver dado valores superiores ali R$2, mas vamos dizer que eu seja um cara muito bom, com um coração bom, R$5. Passou de R$5 de diferença no caixa, seja para cima ou para baixo, fica de olho que aquele caixa pode estar, de alguma maneira, fraudando o caixa. Mas por que esse valor? Porque é o mínimo, porque é o valor que somado dá de troco, de 1 centavo para cima e para baixo. Que você... Mas ele pode estar roubando esse valor? Não, ele pode estar Posso contar uma história? Pode contar uma história. Tem história lá na loja, loja do meu pai e dos meus tios, a gente era R$5, tanto para baixo quanto para cima. Mas só que a gente começou a monitorar, tinha uma operadora de caixa que estava lanchando dentro do mercado com esses R$5. Ela ia tirar o horário dela de lanche no momento, então a gente não estava monitorando direito. Depois que passou a monitorar, ela ia lá e cancelava, tipo um bolinho e um guaraná de copinho. Dá menos de R$5. Então ela não dava erro de, sei lá, R$3, R$4 no caixa dela, não era descontada e ela conseguia lanchar. Depois que a gente monitorou isso, a gente foi e reduziu. Tivemos que ser mais rígido, né? Começamos a botar R$1, tanto para baixo quanto para cima. E como paga quebra de caixa, tá tudo bem. E aí, com R$5, ela lanchava todos os dias, se desse mole. Então, você tem que ficar o tempo inteiro lidando, porque as pessoas são extremamente criativas para fazer essa merda. Eu acho incrível, né? Em vez da pessoa ser criativa para ajudar a empresa a crescer, não, ela é criativa para fazer besteira. Para um lanche, né, de R$3, R$4. É isso.
É isso, E aí todo dia o mercado lancha. tava pagando o lanche dela por causa disso.